Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando, direto aqui da área de porcos, nosso canal do Sítio Sustentável. Um grande abraço, nosso reprodutor aqui comendo e crescendo, e nosso bichinho que a gente vem acompanhando aí há algum tempo, ó, comendo também. Hoje eu vou falar sobre remédio de verme, nossas reprodutoras por aqui, enquanto a gente não está se estabelecendo para adquirir aquelas reprodutoras fera aí no mercado. Mas primeiro a gente fecha o reprodutor, define que é ele mesmo, depois compra as matrizes direto da fábrica. E aí eu vou falar desse nosso amigo aqui. Ele está aí com previsão de abate no início de fevereiro, consumo de casa. A gente definiu que ele não seria o nosso reprodutor, no caso o reprodutor de porcos mais rústico, né, mais caipira, mais da terra, né, com aquele sabor mais forte, mais pesado, um cozimento diferente. Então a gente vai manter o mestiço aqui do Pietran, porque ele tem se desenvolvido bem, vem se desenvolvendo bem, tá com as coxas legal, umas pernonas grandes, os ovos ali cresceram bem, então ele tem aí cerca de 7 meses, 8 meses. Então a gente não fez um intensivão para ele engordar, a gente procurou ir fazendo ele bem devagarzinho, para crescer devagarzinho, e agora ele tem se despontado. Acredito aí que quando fechar um ano, ele vai estar um monstro, certo? Então a gente está apostando nele, né? Foi um animal que a gente adquiriu bacuri, pequenininho, então a gente está apostando nele para ter um padrão melhor nos filhotes. Mas isso o tempo dirá na prática, né? Porque a gente tem uma indicação aí, essas que eu falei, tamanho de perna, grossura de perna, de coxa, ovos, não é galinha não, a galinha tá lá, é ovos. Os ovos dele bem grandão, e o andar, o movimento, a gente tem percebido aí que quando a gente for investir nele aí para ele engordar realmente, ele muito provavelmente vai responder bem. Mas a intenção não é que ele engorde, a intenção não é para abate, a intenção é reprodutor. Então você tem um reprodutor aí que não seja tão gordo, é melhor, facilita, não estraga muito as fêmeas, as matrizes, não dá muito peso, ele mesmo passa a se locomover com dificuldade quando está muito gordo. Então o ideal é que ele vá crescendo conforme o tempo diz. Claro, vai ter gente que está desesperadamente fazer com que ele engorde, porque se não der certo, quer abater, etc. Então, né, cada um segue uma linha. A indicação é que você dê tempo ao tempo em alguns momentos. E quando você perceber que realmente não tem, aí a gente toma outra decisão. E a principal dele aqui, do nosso amigão aqui, é essa daqui, ó. Da gente não ter permanecido com ele. Se a gente for ver aqui, ó, ele tem as pernas catroca, como a gente chama, ó, para dentro, e as coxas não são tão grandes, e, né, catroca para andar, ele anda assim meio que rebolando. Isso indica aí que não será um bom reprodutor, né? Então a gente decidiu fazer o abate dele. Então será agora no início de fevereiro. Você vê a diferença para esse daqui, ó. Ó, tá vendo as pernas como são diferentes? A largura da pele, o tamanho das pernas, o tamanho dos ovos, ó. Totalmente diferente. Tem raça, né? Então é diferente mesmo. Mas a gente no futuro, deixa eu ficar mais clarinho aqui, no futuro a gente vai querer também ter um reprodutor. O que é interessante, a gente gosta mais do sabor. Tem cliente que gosta só desse tipo de animal, então a gente mantém pra gente atender a comunidade aqui de forma legal. Se você não sabe do que é comunidade que eu tô falando, tem link aí na descrição do nosso e-book grátis, que um dos passos para você ter um sítio sustentável é a comunidade. Entra aí, baixa esse e-book, lê ele todo, um dos itens é comunidade, você vai entender o que é. Então o que eu quero falar aqui é de remédio de verme. Sem fazer propaganda da marca, mas você vai ter outras marcas com esse mesmo padrão de 20 gramas, né? Aqui é Provermin, existem outros, tem Proverme, tem outros aí no mercado. Então, como a gente tem a previsão aí de abate dele daqui a 20 dias,
A gente já fez a vermifugação dele lá no período de 3 meses de idade, né? A gente deu para todos aqui. A gente normalmente faz um pacote desse aqui para cada 80 quilos do animal. Lá na fase de 3 meses, o animal está liberando seus 40 quilos. A gente normalmente pega um pacote desse aqui para 4 animais. Então a gente dá uma carga menor e repete por 15 dias. Inclusive essa nem é a indicação que está aqui no fundo. A indicação que está aqui no fundo é dar uma dose única, né? Então a gente reparte, dá metade e reparte depois para mais 15 dias como um reforço. Então a gente tem um animal aqui que também está beirando esse peso de 80 quilos. Mas como a gente vai abater ele aqui agora a 20 dias, a gente vai dar a metade da carga, né? E esperar a carência, que é de 14 dias. Então a gente vai ter o 14 dias da carência mais 6 dias para abater. Então a gente vai abater lá na primeira semana de fevereiro, talvez lá pro dia 4, lá pro dia 6. Então eu não sei quando esse vídeo aqui vai estar indo ao ar, mas a gente também vai mostrar o procedimento de abate, assim como a gente mostrou o procedimento de castração dele. Beleza? Então a indicação aqui é da narração. Eu vou dar a metade, então para saber a metade você divide aqui bem certinho, ó. Divide aqui bem certinho. Pega a metade aqui, ó, dobra no meio. Então você tem a metade para cada lado. Não precisa ficar pesando nem nada. É só uma questão de tato e uma questão de experiência. Reparte ele bem certinho aqui, onde vai ficar o pó em todos os lugares, ó. Pega no meio, bufo. É a metade. Inclusive você pode fazer isso para a galinha também, mas a galinha será outro vídeo que a gente vai falar sobre isso. Eu uso esse mesmo remédio para as galinhas também, mas a quantidade é totalmente diferente. E a quantidade de galinhas que se abrange é totalmente diferente também. Então a gente vai botar ali, ó, na ração dele. E pau viola. Ok, gastamos todo de um lado, ele vai terminar de consumir a ração ali com todo o remédio, certo? Então, qualquer coisa, se você tiver dificuldade, na hora que for colocar a porção exatamente dos seus animais, você mistura aquela quantidadezinha naquela quantidade ali e deixa. Eu sempre repito o remédio de verme com 15 dias, qualquer remédio que eu for dar. Para cachorro, para galinha, para porco, seja lá o que for, eu sempre repito com 15 dias. Então eu dou a dose, com 15 dias eu repito. Não se esqueçam da carência, vem escrito aqui, ó. Então não deixe de usar a carência. Então se você deu hoje, tem a carência de 14 dias esse daqui. Tem uns que são 28 dias, tem uns que são 15 dias, então 21 dias, 7 dias, então você tem que dar uma olhada. Então esse aqui é 14 dias. Se eu tivesse dando com 3 meses de idade, eu daria, esperaria os 15 dias, daria de novo e aí sim eu conto os 14 dias de carência desse remédio aqui. Leia a bula do seu para ver qual a carência do remédio que você está dando. Beleza? Então, você está acompanhando comigo aqui ó, tá vendo o pernil dele como é diferente do outro? Totalmente diferente, ó. Ok? Totalmente diferente. E é um animal assim de 2 meses de diferença. Esse aqui é 2 meses mais velho que esse daqui, né? Então, ó, a altura do pernil totalmente diferente. Então é um animal que a gente vem engordando ele devagarzinho, né? Sempre que a gente não tem intenção de abate, para ele quando chegar no momento a gente espera que ele seja nosso reprodutor aí para o que a gente quer. Claro, deixa eu voltar um pouquinho aqui.
Ah, Sandro, qual é a sua finalidade com os porcos? Cruzamentos para venda de bacurim e consumo interno da casa. Nós não temos a intenção de engordar animais, de ter animais para engordar, para vender carne, não é a nossa intenção. Nós, como no projeto do sítio sustentável, o porco entra como atividade secundária. Atividade principal são as galinhas, ó, estão lá. Então as galinhas a gente faz um procedimento mais comercial. Os porcos não, a gente faz para consumo da casa. Então a gente tem aí um animal desse aqui que, se der 80 quilos, não sei, digamos que cada banda dele aí dê 30 quilos de banda só de carne, 30 quilos de carne. Se a gente for comer carne de porco todo dia, dentro de casa, então é 30 dias de carne na sua mão, né? Se comer 1 quilo de carne, não come, né? Normalmente não, sei lá, você come 100, 150 gramas de carne, tem arroz, tem feijão, tem macarrão, tem salada, etc. Claro que tem um dia que você vai comer um pouquinho mais, vai ter um dia que você vai comer um pouquinho menos. Então, você, sua esposa, seus filhos, talvez junte aí 500 gramas por dia, talvez. Então só aí foi para 60 dias, né? Então isso que a gente está imaginando. Se a gente for vender uma outra banda aqui, dá mais ou menos R$15. Então a gente consegue aí mais ou menos R$450 aí numa banda, que já dá para comparação para sustentar esses outros animais aqui por um bom tempo, ok? Mas se a gente for vender o bacurim de cada porca dessa, se uma porca dessa der 8 filhotes, a gente consegue aí R$800. Se der 10, consegue R$1.000 por cada um. A gente ficando com um, com dois, né? Tá bom demais. Então essa é a intenção, porque nós criamos de forma secundária. Então eu não preciso ter um reprodutor top das galáxias, né? Eu não preciso ter uma matriz top das galáxias. Porque aí você tendo realmente um animal puro, seus filhotes vão ter um rendimento muito mais rápido e você vai vender para abate muito mais rápido. Então cada caso é um caso. Então baixa o nosso e-book, entende lá o que é a criação principal, entende o que é a criação secundária dentro do projeto de sítio sustentável. É um projeto que nós mesmos estamos desenvolvendo. Existem outras pessoas falando de sítio sustentável em caminhos diferentes e nós desenhamos esse caminho que está nesse e-book aí para a gente falar. E no futuro a gente vai começar a falar de agrofloresta. Quem tem a língua presa é difícil. A gente vai começar a falar sobre agrofloresta que está inserido dentro do nosso projeto de sítio sustentável, ok? Um abraço!